estabelecendo assim paralelos bastante sugestivos entre os vários grupos de rituais. É interessante notar ainda que, entre os habitantes das regiões montanhosas de Viti Levu, no arquipélago das Ilhas Fiji, a escolha do chefe é chamada de criação do mundo, enquanto que, nas tribos da região oriental de Vanua Levu, a mesma escolha tem o nome de Mboli Vanua ou Tuli Vanua, termos que o Cart traduz por formação do ambiente ou criação da terra. Para os escandinavos, segundo vimos no capítulo anterior, a tomada de posse de um território equivalia à repetição da criação. Para os nativos das Ilhas Fiji, a criação acontece em cada coroação de um novo chefe, uma ideia que também foi preservada em outros lugares, de modo mais ou menos óbvio. Em quase toda parte um novo reino tem sido considerado como uma regeneração da história do povo, ou mesmo da história universal. Com cada novo soberano, por mais insignificante que ele possa ser, começa uma nova era. Essas fórmulas têm sido frequentemente consideradas como adulação ou artifícios estilísticos. Na verdade, elas nos parecem excepcionais apenas por nos terem sido transmitidas com uma certa pomposidade. Mas, na concepção primitiva, uma nova era começa não só com cada novo reinado, mas também com a consumação de cada casamento, com o nascimento de uma criança, e assim por diante. Porque o cosmo e o homem são incessantemente regenerados, e por todos os tipos de meios, com o passado sendo destruído e os males e pecados eliminados, etc. Embora diferentes em suas fórmulas, todos esses instrumentos de regeneração tendem a caminhar para um mesmo propósito: anular o tempo passado, abolir a história por meio de um contínuo retorno in illo tempore, pela repetição do ato cosmogônico. Mas, voltando ao povo de Fiji, esses ilhéus repetem a criação não só por ocasião de cada coroação, mas também todas as vezes que as safras vão mal. Este detalhe, sobre o qual o Cart não insiste muito por não confirmar sua hipótese da origem ritual do mito cosmogônico, parece-nos desfrutar de considerável significado. Cada vez que a vida é ameaçada aí, aos seus olhos, o cosmos se torna exausto e vazio. Os habitantes de Fiji veem a necessidade de um retorno em princípio, em outras palavras, esperam a regeneração da vida cósmica, não a partir de sua restauração, mas sim por sua recriação. Daí importância essencial, em rituais e mitos, de qualquer coisa que possa significar o começo, o original, o primordial, temas como novos recipientes e água desenhados antes do amanhecer na magia e na medicina populares, motivos de criança, órfão, e assim por diante. Essa ideia de que a vida não pode ser restaurada, mas apenas recriada por meio da repetição da cosmogonia, é mostrada de maneira bastante clara nos rituais de cura. De fato, entre muitos povos primitivos, um elemento essencial de qualquer cura era a recitação do mito cosmogônico. Isso é documentado, por exemplo, entre as mais arcaicas tribos da Índia, os Bhils, os Santas e os Baigas. É por intermédio da atualização da criação cósmica, modelo exemplar de toda a vida, que se espera pela restauração da saúde física e integridade espiritual do paciente. Entre essas tribos, o mito cosmogônico também é recitado por ocasião dos casamentos, nascimentos e mortes, porque é sempre através de um retorno simbólico ao instante atemporal da plenitude primordial que se espera pela garantia da perfeita realização de cada uma dessas situações. Entre os polinésios, ainda é maior o número de situações nas quais a recitação do mito cosmogônico é considerada eficaz. Segundo o mito, no começo existiam apenas as águas primordiais, mergulhadas na escuridão cósmica. De dentro do espaço respiratório da imensidade, e o Supremo Deus, expressou o desejo de levantar de seu repouso. Imediatamente apareceu a luz. Então, ele continuou: vós, águas de Taikama, separai-vos. Céus, formai-vos. Assim, por meio das palavras cosmogônicas de o mundo veio à existência.
relembrando esses ditados primitivos e originais. A sabedoria cosmogônica original e primitiva, o Ananga, que provocou o crescimento a partir do vazio, etc., Arionji, um polinésio de nossos dias, diz com eloquente dificuldade. E agora, meus amigos, existem 3 importantes aplicações para esses ditados originais, conforme uso em nossos rituais sagrados. A primeira ocorre no ritual para plantio de uma criança no útero vazio. A outra ocorre no ritual para iluminação tanto da mente como do corpo. A terceira e última verifica-se no ritual do tema solene da morte, e da guerra, do batismo, dos recitais genealógicos e outros temas de importância semelhante, conforme os sacerdotes decidam preocupar-se de maneira mais particular. As palavras pelas quais Siu formou o universo, o que equivale a dizer, pelas quais ele foi implantado e forçado a produzir um mundo de luz. As mesmas palavras são usadas no ritual de implantação de uma criança no útero vazio. As palavras pelas quais Siu fez com que a luz brilhasse na escuridão são usadas nos rituais destinados a alegrar um coração triste e desesperado, os velhos fracos, os decrépitos, para lançar a luz aos lugares e coisas secretos, para a inspiração na composição de canções e em muitos outros assuntos que levam o homem ao desespero nos momentos de guerra adversa. Por tudo isso os rituais incluem as palavras, usadas por Yu, para vencer e desfazer a escuridão. Em terceiro lugar, existe ritual preparatório que trata das formações sucessivas dentro do universo, e da história genealógica, assim como do próprio homem. Portanto, o mito cosmogônico serve aos polinésios como modelo arquetípico para todas as criações, em qualquer plano que possam manifestar-se, seja no biológico, psicológico ou espiritual. Ouvir o recital do nascimento do mundo é tornar-se contemporâneo do ato criativo par excellence, a cosmogonia. É bastante significativo que, entre os índios navajos, a principal ocasião para a narração do mito cosmogônico seja em relação às curas. Todas as cerimônias centralizam-se em torno de um paciente, Atrali, aquele que é cantado de novo, que pode estar doente ou apenas mal da cabeça, isto é, assustado por um sonho, ou que possa precisar apenas de uma cerimônia, de modo a aprendê-la no curso de sua iniciação ao poder de oficiar com esse canto. Pois um curandeiro não pode oficiar uma cerimônia de cura até que a cerimônia lhe tenha sido dada. Essa mesma cerimônia compreende ainda a execução de complexos desenhos sobre a areia, pinturas na areia, que simbolizam os diferentes estágios da criação e a história mítica dos deuses, dos ancestrais, e da humanidade. Os desenhos, que mostram uma estranha semelhança com as mandalas indo-tibetanas, reatualizam, um por um, os acontecimentos que tiveram lugar em Ilha Tempore. Ouvindo a recitação do mito cosmogônico, seguida pela recitação dos mitos da origem, e contemplando as pinturas na areia, o paciente é projetado para fora do tempo profano, para a plenitude do tempo primordial. Ele volta para a origem do mundo e transforma-se, assim, em uma testemunha da cosmogonia. Muito frequentemente, o paciente toma um banho no mesmo dia em que começa a recitação do mito, ou a execução das pinturas na areia. De fato, ele também recomeça sua vida, no sentido mais estrito da palavra. Entre os navajos, assim como acontece entre os polinésios, o mito cosmogônico é seguido da recitação dos mitos de origem, que contém a história mítica de todos os princípios, a criação do homem, dos animais, das plantas, a origem das instituições e cultura tradicionais das tribos, e assim por diante. Desse modo, o paciente repassa a história mítica do mundo e da criação, até o momento em que foi revelada pela primeira vez a narrativa que está sendo contada. Isso tem importância extrema para a compreensão da medicina tradicional e primitiva. No Oriente Primitivo, assim como em todas as tradições médicas populares, seja na Europa ou em outros lugares, um remédio torna-se eficaz apenas se sua origem for conhecida, e se, consequentemente, sua aplicação foi simultânea com o momento mítico de sua descoberta.
Por isso é que, em tantas encantações, é contada a história da doença ou do demônio que a causa, enquanto, ao mesmo tempo, é lembrado o momento em que um deus ou santo conseguiu vencê-la. Assim, por exemplo, um encantamento assírio contra a dor de dentes diz que, depois que Anu fez os céus fizeram a terra fez os rios fizeram os canais fizeram as lagoas fizeram a larva. E a larva vai chorando falar com Shamash e lhes pede algo para comer, para destruir. Os deuses lhe oferecem frutas, mas a larva pede por dentes humanos. Como vós pedistes isso, ó larva, que vos destrua com sua poderosa mão. O que encontramos aqui não é só uma simples repetição do gesto paradigmático de cura, destruição da larva poreia, que garante a eficácia do tratamento, mas também a história mítica da doença, através de cuja recordação o curandeiro projeta o paciente em ilho tempore. Os exemplos que aqui damos poderiam ser multiplicados com muita facilidade, mas não é nossa intenção esvaziar os temas que encontramos neste ensaio. Desejamos apenas situá-los, de conformidade com uma perspectiva comum, a necessidade das sociedades arcaicas em regenerar-se periodicamente, por meio da anulação do tempo. Coletivos ou individuais, periódicos ou espontâneos, os rituais de regeneração sempre compreendem, em sua estrutura e significado, um elemento de regeneração através da repetição de um ato arquetípico, em geral o ato cosmogônico. O que tem importância capital para nós, nesses sistemas arcaicos, e a abolição do tempo concreto, e daí sua intenção anti-histórica. Essa recusa em preservar a memória do passado, mesmo do passado imediato, parece nos indicar uma antropologia particular. Referimos-nos à recusa do homem arcaico no sentido de aceitar-se como ser histórico, sua recusa em dar valor à memória e, portanto, aos acontecimentos fora do comum, isto é, eventos que não contam com um modelo arquetípico, que, de fato, constituem a duração concreta. Em uma última análise, o que descobrimos em todos esses rituais e em todas essas atitudes é um desejo no sentido de desvalorizar o tempo. Levados a seu extremo, todos os rituais e padrões de comportamento que vimos até aqui poderiam ser englobados na seguinte afirmativa: se não dermos atenção a ele, o tempo não existe. Além do mais, sempre que ele se torna perceptível, por causa dos pecados do homem, isto é, quando o homem se afasta do arquétipo e cai na duração o tempo pode ser anulado. Basicamente, vista a partir de sua perspectiva apropriada, a vida do homem arcaico, uma vida reduzida à repetição dos atos arquetípicos, ou seja, a categorias e não a eventos, ao incessante ensaio dos mesmos mitos primordiais, muito embora ela aconteça no tempo, não carrega o peso do tempo, não registra a irreversibilidade do tempo, em outras palavras, ignora por completo aquilo que é especialmente característico e decisivo numa consciência do tempo. Assim como o místico, como o homem religioso em geral, os primitivos viviam num presente contínuo. E é neste sentido que o homem religioso pode ser considerado como primitivo. Ele repete os gestos de outro e, por meio dessa repetição, sempre vive num presente atemporal. O fato de, para os primitivos, a regeneração do tempo ser continuamente efetuada, isto é, também dentro do intervalo do ano, fica provado pela antiguidade e universalidade de certas crenças relativas à Lua. A Lua é a primeira das criaturas a morrer, mas também a primeira a reviver. Em outro trabalho mostramos a importância dos mitos lunares na organização das primeiras teorias coerentes com a relação à morte e à ressurreição, à fertilidade e à regeneração, à iniciação, e assim por diante. Aqui, acreditamos ser suficiente lembrar que, se a Lua de fato serve para medir o tempo, se as fases da Lua, muito antes do ano solar e de maneira muito mais concreta, revelavam a unidade do tempo, o mês, a Lua revela, ao mesmo tempo, o eterno retorno. As fases da Lua, aparecimento,
aumento, diminuição, desaparecimento, seguido de um novo aparecimento depois de 3 noites de escuridão, desempenharam um papel de imensa importância na elaboração de conceitos cíclicos. Podemos encontrar conceitos análogos, especialmente nos apocalipses e antropogenias arcaicos. O dilúvio ou enchente põe fim a uma humanidade esvaziada e pecadora, e nasce uma nova humanidade regenerada, em geral a partir do ancestral mítico, que terá escapado da catástrofe, ou a partir de um animal lunar. Uma análise estratigráfica em relação a esses grupos de mitos, mostra o seu caráter lunar. Isso significa que o ritmo lunar não só revela curtos intervalos, semana, mês, mas também serve como arquétipo para durações mais prolongadas. Na verdade, o nascimento de uma humanidade, seu crescimento, decrepitude e desgaste, e desaparecimento assemelham-se ao ciclo lunar. E essa semelhança é importante, não apenas por nos mostrar a estrutura lunar da transformação universal, mas também por causa de suas consequências otimistas, porque, do mesmo modo que o desaparecimento da Lua nunca é final, em virtude de seguir-se necessariamente de uma nova Lua, o desaparecimento do homem tampouco é final, em particular, nem o desaparecimento de toda a humanidade, por causa do dilúvio, da enchente, da submersão de um continente, e assim por diante, jamais é total, pois uma nova humanidade renasce, a partir de um par de sobreviventes. Essa concepção cíclica do desaparecimento e reaparecimento da humanidade também é preservada nas culturas históricas. No 3º século a.C., Beroso popularizou a doutrina caldeia do grande ano, numa forma que se espalhou por todo o mundo helênico, de onde passou depois para os romanos e os bizantinos. Segundo essa doutrina, o universo é eterno, mas sofre uma destruição periódica, sendo reconstituído a cada grande ano. O correspondente número de milênios varia de escola para escola. Quando os 7 planetas se reunirem em Câncer grande inverno, haverá um dilúvio. Quando se reunirem em Capricórnio, isto é, no solstício de verão do grande ano, todo o universo será consumido pelo fogo. É bastante provável que esta doutrina de periódicas conflagrações universais também fosse defendida por Heráclito. Por exemplo, fragmento 26b igual 66d. De qualquer modo, ela domina o pensamento de Zenon em toda a cosmologia estoica. O mito da combustão universal, equipirosis, esteve muito em moda em todo o mundo romano oriental, desde o 1º século a.C., até o 3º século de nossa era, sucessivamente, encontrou lugar num considerável número de sistemas gnósticos, derivados do sincretismo greco-heleniano judaico. Ideias semelhantes, sem dúvida alguma influenciadas pela Babilônia, pelo menos em suas fórmulas astronômicas, podem ser encontradas na Índia e no Irã, assim como entre os maias da península de Yucatán e os astecas do México. Vamos ter de voltar a essas questões, mas já nos vemos em posição de enfatizar aquilo que mencionamos acima, quanto ao caráter otimista dessas ideias. De fato, esse otimismo pode ser reduzido a uma consciência da normalidade da catástrofe cíclica, a certeza de que tem um significado, e, acima de tudo, de que nunca final. Na perspectiva lunar, a morte do indivíduo e a morte periódica da humanidade são necessárias, assim como são necessários os 3 dias de escuridão que precedem o renascimento da Lua. A morte do indivíduo e a morte da humanidade são também necessárias para sua regeneração. Seja qual for a forma, pelo simples fato de existir como tal e de permanecer, ela necessariamente perde o vigor e se torna desgastada. Para recuperar o vigor, precisa ser reabsorvida pelo âmbito disforme, ainda que seja só por um instante. Precisa ser restaurada a unidade primordial de onde teve origem. Em outras palavras, deve retornar ao caos no plano cósmico, a orgia no plano social, a escuridão para a semente, a água a batismo, no plano humano, a Atlântida, no plano da história, e assim por diante.
Devemos observar que o fato que predomina em todas essas concepções lunares cósmico-mitológicas é a repetição cíclica daquilo que existiu antes, ou seja, o eterno retorno. Aqui, encontramos de novo o motivo da repetição de um gesto arquetípico, projetado sobre todos os planos, cósmico, biológico, histórico, humano. Mas também descobrimos a estrutura cíclica do tempo, que é regenerado a cada novo nascimento, em qualquer desses planos. Esse eterno retorno revela uma ontologia não contaminada pelo tempo e pela transformação. Do mesmo modo como faziam os gregos, em sua mitologia do eterno retorno, procurando satisfazer sua sede metafísica pelo ôntico e estático, porque, a partir do ponto de vista do infinito, a transformação das coisas que revertem perpetuamente ao mesmo estado é, como resultado, anulada de modo implícito, jamais sendo possível afirmar que o mundo está parado. Também faziam os primitivos, conferindo ao tempo uma direção cíclica, anulando assim sua irreversibilidade. Tudo começa de novo, no princípio, a cada instante. O passado nada mais é do que uma prefiguração do futuro. Nenhum acontecimento é irreversível, e nenhuma transformação é final. Num certo sentido, é até possível dizer que nada de novo acontece no mundo, pois tudo não passa de uma repetição dos mesmos arquétipos primordiais. Esta repetição, ao atualizar o momento mítico em que o gesto arquetípico foi revelado, mantém constantemente o mundo no mesmo instante inaugural do princípio. O tempo só torna possível o aparecimento e existência das coisas. Não exerce uma influência final sobre sua existência, já que, ele próprio, passa por uma constante regeneração. Hegel afirmava que, na natureza, as coisas se repetem para sempre, e que nada há de novo debaixo do sol. Tudo o que demonstramos até aqui confirma a existência de uma ideia semelhante no homem das sociedades arcaicas. Para ele, as coisas se repetem de maneira infinita, e nada de novo acontece debaixo do sol. Mas essa repetição tem um significado, como já vimos no capítulo anterior. Só ela confere a realidade aos acontecimentos. Os fatos se repetem porque imitam um arquétipo, o evento exemplar. Além do mais, apesar dessa repetição, o tempo fica suspenso, ou pelo menos tem sua virulência reduzida. Mas a observação de Hegel tem um grande significado por outro motivo. Hegel esforça-se no sentido de estabelecer uma filosofia da história na qual o acontecimento histórico, apesar de ser irreversível e autônomo, nunca pode ser colocado numa dialética que permaneça aberta. Para Hegel, a história livre sempre nova, nunca se repete, no entanto, conforma-se com os planos da providência. Daí, ela tem um modelo, ideal, mas mesmo assim um modelo, na dialética do próprio espírito. Em oposição a essa história que não se repete, Hegel coloca a natureza, na qual as coisas são reproduzidas ad infinitum. Mas já vimos que, durante um considerável período, a humanidade opôs-se à história, por todos os meios possíveis e imagináveis. Por acaso poderíamos concluir de tudo isso que, durante esse período, a humanidade ainda estivesse dentro da natureza, que ela ainda não se havia separado da natureza? Só os animais são de fato inocentes, escreveu Hegel no começo de suas leituras Philosophie of History. Os primitivos não se consideravam sempre inocentes, mas tentavam retornar à condição de inocência, confessando periodicamente os seus pecados. Será que podemos ver, nessa tendência para a purificação, uma nostalgia pelo paraíso perdido do animalismo? Ou será que, por causa do desejo do homem primitivo em não ter memória, em não registrar o tempo, em contentar-se com a mera tolerância em relação ao tempo como uma simples dimensão de sua existência, mas sem interiorizá-lo, sem transformá-lo em consciência, será que deveríamos ver aí a sua sede pelo ôntico, sua vontade de ser do mesmo modo que os seres arquetípicos, cujos gestos ele repete o tempo todo? O problema é da maior importância, e claro que não esperamos poder discuti-lo em poucas linhas. Mas temos razões para acreditar que,
Entre os povos primitivos, a nostalgia pelo paraíso perdido exclui qualquer desejo de restaurar o paraíso do animalismo. Tudo o que sabemos sobre a memória mítica do paraíso nos confronta, pelo contrário, com a imagem de uma humanidade ideal, desfrutando de uma beatitude e plenitude espiritual jamais realizável na presente condição do homem caído. Na verdade, os mitos de muitos povos aludem a uma época distante, na qual os homens não conheciam a morte nem a luta ou o sofrimento, e tinham um estoque abundante de alimento, bastando estender a mão e apanhá-lo. Em illo tempore, os deuses desciam à terra e se misturavam aos homens. Por sua vez, os homens podiam subir com toda facilidade aos céus. Como resultado de uma falha ritual, as comunicações entre o céu e a terra foram interrompidas, e os deuses retiraram-se para o ponto mais alto dos céus. Desde então, os homens têm de trabalhar por seu alimento, e deixaram de ser imortais. Assim, é mais provável que o desejo sentido pelo homem das sociedades tradicionais, no sentido de recusar a história, e de confinar-se a uma infinita repetição dos arquétipos, esteja nos dando o testemunho de sua sede pelo real, e seu terror pela perda de si mesmo, deixando-se dominar pela falta de significado da existência profana. Pouco importa se as fórmulas e imagens através das quais o homem primitivo expressa a realidade pareçam infantis e até mesmo absurdas para nós. É o profundo significado do comportamento primitivo que consideramos revelador. Esse comportamento é governado pela crença numa realidade absoluta, oposta ao mundo profano das irrealidades. Em última análise, este último não constitui um mundo, propriamente falando, ele é o irreal par excellence, aquele que não foi criado, o não existente, o vazio. Assim, consideramos justo falar de uma ontologia arcaica, e é apenas ao levar em consideração essa ontologia que seremos capazes de entender e de não desprezar com zombarias mesmo o mais extravagante comportamento de parte do mundo primitivo. Na verdade, esse comportamento corresponde a um esforço desesperado no sentido de não perder contato com o ser. 3. Infortúnio e história. Normalidade do sofrimento. Com este capítulo, esperamos abordar a vida humana e existência histórica a partir de um novo ponto de vista. Como já tivemos oportunidade de demonstrar, o homem antigo usava de todos os meios que tinha a seu alcance, procurando assim colocar-se em oposição à história, vista como uma sucessão de acontecimentos que eram irreversíveis, imprevisíveis e carregados de enorme valor. Ele se recusava a aceitá-la e a lhe dar valor como tal, como história, embora se mostrasse sempre capaz de exorcizá-la. Por exemplo, ele não dispunha de meios que lhe permitissem combater as catástrofes cósmicas, os desastres militares, as injustiças sociais montadas com a própria estrutura da sociedade, os infortúnios pessoais, e assim por diante. Portanto, seria interessante aprender como essa história era tolerada pelo homem antigo, isto é, como ele suportava as calamidades, os desastres e os sofrimentos que entravam na vida de cada indivíduo e de cada coletividade. Qual seria o significado da vida para um homem que pertence a uma cultura tradicional? Acima de tudo, significa viver de acordo com modelos extra-humanos, de conformidade com determinados arquétipos. Assim, significa viver no coração do real, já que, conforme o primeiro capítulo enfatiza, nada existe de verdadeiramente real, a não ser os arquétipos. Viver em conformidade com os arquétipos significava respeitar a lei, pois a lei era apenas uma hierofania primordial, a revelação em illo tempore das normas da existência, feita por uma divindade ou um ser místico. E se, por meio da repetição de gestos paradigmáticos e através de cerimônias periódicas o homem antigo conseguia, como já vimos, anular o tempo, ainda assim ele vivia em harmonia com os ritmos cósmicos. Podemos até dizer que ele entrava nesses ritmos, basta que lembremos como a noite e o dia são reais para ele, assim como as estações, os ciclos da lua, os solstícios.
No quadro de uma tal existência, qual seria o significado do sofrimento e da dor? Certamente não era uma experiência insignificante que o homem só podia tolerar, já que seria inevitável, do mesmo modo que ele tolerava, por exemplo, os rigores do clima. Fosse qual fosse sua natureza e sua causa aparente, o sofrimento tinha um significado, embora nem sempre, o sofrimento correspondia a um protótipo, pelo menos a uma ordem cujo valor não era contestado. Já se disse que uma das características superiores do cristianismo, em comparação com a antiga ética do Mediterrâneo, era o fato de dar valor ao sofrimento, transformar a dor, de uma condição negativa, em uma experiência dotada de conteúdo espiritual positivo. Esta afirmativa é válida enquanto se refere à atribuição de valor ao sofrimento, e mesmo à procura da dor, por suas qualidades salutares. Mas, embora a humanidade pré-cristã não procurasse o sofrimento, nem lhe desse valor como instrumento de purificação e de elevação espiritual, com algumas raras exceções, ele jamais foi considerado destituído de significado. Claro que, aqui, nós nos referimos ao sofrimento como acontecimento, como um fato histórico, ao sofrimento provocado por uma catástrofe cósmica, seca, inundação, tempestade, por uma invasão, incêndios, escravidão, humilhação, por injustiças sociais, e assim por diante. Será possível tolerar esses sofrimentos, é precisamente porque eles não pareciam ser gratuitos, nem arbitrários. Seria supérfluo citar exemplos, eles podem ser encontrados em toda parte. O homem primitivo que vê seus campos destruídos pela seca, seu gado dizimado pelas doenças, seu filho doente, ele próprio atacado pela febre ou muitas vezes sem sorte alguma na caça, sabe muito bem que nenhuma dessas contingências se deve à casualidade, mas sim a certas influências mágicas ou demoníacas, contra as quais o sacerdote ou feiticeiro dispõe de algumas armas. Assim, ele faz a mesma coisa que toda a comunidade faz, em caso de uma catástrofe, recorre ao feiticeiro para livrar-se de um efeito mágico, ou ao sacerdote para obter os favores dos deuses. Se a intervenção do feiticeiro ou do sacerdote não dá resultado, as partes interessadas recordam-se da existência do Ser Supremo, que é quase esquecido em outros momentos, e oram a ele, oferecendo-lhe sacrifícios. Vós que estáis acima, não tomeis o meu filho, ele é jovem demais, oram os nômades Selknam, da Terra do Fogo. Ó, Tsunigoon, gritam os Otentotes, só vós sabeis que eu não tenho culpa. Durante as tempestades, os pigmeus semangues cortam seus bezerros com facas de bambu e espalham gotas de sangue em todas as direções, gritando: Tapedne! Eu não fiquei endurecido, mas pago por minhas faltas. Aceitai minha dívida, que eu a pagarei. De passagem, devemos enfatizar um ponto que desenvolvemos em detalhe em nossa obra Patterns in Comparative Religion. Nos cultos dos chamados povos primitivos, os seres supremos celestiais intervêm apenas como último recurso, quando se considera fracassada toda a tentativa de contato com os deuses, demônios e feiticeiros, com a finalidade de acabar com o sofrimento, seca, chuvas em excesso, calamidade, doenças, etc. Nessas ocasiões, os pigmeus semangues confessam os pecados dos quais se consideram culpados, um costume que podemos encontrar de maneira esporádica entre outros povos, sempre como sequência ao último recurso, visando escapar do sofrimento. Por outro lado, cada momento do tratamento mágico religioso do sofrimento precisa ilustrar de maneira bastante clara o seu significado. O sofrimento procede da ação mágica de um inimigo, da quebra de um tabu, da entrada numa zona proibida, da ira de um deus, ou, quando todas as outras hipóteses forem insuficientes, do desejo ou da ira do Ser Supremo. Os primitivos, e não só os primitivos, como vamos ver logo adiante, não conseguem conceber o sofrimento não provocado, ele surge de uma falta pessoal,
Se eles estiverem convencidos de que se trata de falta religiosa, ou da maldade de um vizinho, nos casos em que o feiticeiro descobre que se acha envolvida a ação mágica, mas no fundo sempre se manifesta uma falta, ou, quando menos, uma causa, reconhecida na vontade do esquecido Supremo Deus, a quem o homem acaba se vendo forçado a recorrer. Em cada caso, o sofrimento torna-se inteligível, e, portanto, tolerável. Contra esse sofrimento, os primitivos lutam com todos os recursos mágico-religiosos de que dispõem, mas o toleram moralmente porque ele não é absurdo. O momento crítico do sofrimento está no seu aparecimento. O sofrimento só é perturbador enquanto sua causa permanecer desconhecida. Assim que o feiticeiro ou o sacerdote descobre o que está fazendo com que as crianças ou os animais morram, que a seca continue, a chuva aumente, a caça desapareça, o sofrimento começa a se tornar tolerável, adquire um significado e uma causa, podendo assim ser encaixado dentro de um sistema e explicado. O que acabamos de dizer em relação aos povos primitivos aplica-se, em grande parte, ao homem das culturas antigas. Naturalmente, os motivos que produzem uma justificativa para o sofrimento e a dor variam de povo para povo, mas a justificativa é encontrada em toda parte. Em geral, pode-se afirmar que o sofrimento é considerado como consequência de um desvio em relação às normas. É desnecessário dizer que essas normas variam de povo para povo, e de civilização para civilização. Mas, o que é importante para nós aqui é que, em parte alguma, dentro do quadro das antigas civilizações o sofrimento e a dor são vistos como cegos e sem significado. Assim, os indianos elaboraram ainda muito cedo uma concepção de causalidade universal, o conceito do karma, que dá razão para os acontecimentos e os sofrimentos da vida do indivíduo e, ao mesmo tempo, explica a necessidade das transmigrações. À luz da lei do karma, os sofrimentos não apenas encontram um significado, mas ainda adquirem um valor positivo. Os sofrimentos da vida atual de uma pessoa não são apenas merecidos, já que, na verdade, eles representam o efeito fatal de crimes e faltas cometidos em vidas anteriores. Mas também são considerados bem-vindos, pois só assim é possível absorver e liquidar uma parte do débito com o karma, que se abate sobre o indivíduo e determina o ciclo de suas existências futuras. Segundo a concepção indiana, todo homem nasce com uma dívida, mas tem toda a liberdade para contrair novos empréstimos. Sua existência forma uma longa série de pagamentos e empréstimos, cuja contabilidade nem sempre é óbvia. Um homem não totalmente destituído de inteligência pode tolerar com serenidade os sofrimentos, as dores e os golpes que o atingem, e as injustiças de que é objeto, porque cada um deles resolve uma equação do karma, que permanecia sem solução nas existências anteriores. Naturalmente, a especulação indiana logo procurou e encontrou meios através dos quais o homem pode libertar-se dessa cadeia ininterrupta de causa-efeito-causa, e assim por diante, determinada pela lei do karma. Mas essas soluções nada fazem para invalidar o significado do sofrimento, pelo contrário, elas o reforçam. Do mesmo modo que a yoga, o budismo parte do princípio de que toda a existência é dor, e oferece a possibilidade de um meio concreto e final para escapar dessa ininterrupta sucessão de sofrimentos, a qual, em última análise, toda a vida humana se reduz. Mas o budismo, como a yoga, e de fato como qualquer outro método indiano de obter a libertação, em momento algum lança dúvidas sobre a normalidade da dor. Quanto ao Vedanta, para ele o sofrimento é ilusório apenas enquanto todo o universo é ilusório. Nem a experiência humana do sofrimento nem o universo podem ser considerados como realidades, no sentido ontológico da palavra. Com exceção constituída pelas escolas materialistas Lokayata e Charvanka, para as quais não existe Deus nem alma, e que consideram evitar a dor e procurar o prazer como o único fim racional a que o homem pode dedicar-se. Toda a Índia tem atribuído ao sofrimento,
seja qual for sua natureza, cósmica, psicológica ou histórica, um significado e uma função claramente definidos. O karma garante que tudo o que acontece no mundo ocorre de conformidade com a imutável lei de causa e efeito. Embora o mundo antigo não nos apresente em parte alguma uma fórmula tão explícita como a do karma para explicar a normalidade do sofrimento, em todo lugar encontramos nela uma tendência igual, no sentido de dar ao sofrimento e aos acontecimentos históricos um significado normal. Está fora de nosso alcance tratar aqui de todas as expressões dessa tendência. Em quase toda parte nos deparamos com o antigo conceito, predominante entre os povos primitivos, segundo o qual o sofrimento deve ser imputado à vontade divina, seja por intervenção direta para produzi-lo, ou permitindo que outras forças, demoníacas ou divinas, o provoquem. A destruição de uma safra, a seca, o saque de uma cidade pelo inimigo, a perda da liberdade ou da vida, qualquer calamidade, epidemias, terremotos, e assim por diante, desiste que, de uma forma ou de outra, não encontre sua explicação e justificação no âmbito transcendental, na economia divina. Se o Deus da cidade conquistada era menos poderoso do que o Deus do exército vencedor, se uma falta ritual, de parte de toda a comunidade ou apenas de uma única família, foi cometida com respeito a uma divindade ou outra, se o problema se deve a encantos, demônios, negligência, ou curas, o sofrimento individual ou coletivo sempre tem sua explicação. E, consequentemente, ela é, e pode ser, tolerável. Mas isso não é tudo. Na área do Mediterrâneo e da Mesopotâmia, os sofrimentos do homem eram em princípio vinculados aos de um Deus. Essa vinculação fazia com que os sofrimentos adquirissem o caráter de arquétipo, passando a ter realidade e normalidade. O antiquíssimo mito do sofrimento, da morte e da ressurreição de Tammuz tem réplicas e imitações em quase todo o mundo paleoriental, e os sinais de seu cenário foram preservados até mesmo no gnosticismo pós-cristão. Este ensaio não é lugar para entrarmos nas origens cosmológico-agrícolas e na estrutura escatológica de Tammuz. Devemos nos confinar um lembrete de que os sofrimentos e a ressurreição de Tammuz também proporcionaram um modelo para os sofrimentos de outras divindades. Marduk, por exemplo, e, sem dúvida alguma, eram imitados, e portanto repetidos, todos os anos pelo rei. As lamentações e explosões de alegria popular, que comemoravam os sofrimentos, a morte e a ressurreição de Tammuz, ou de qualquer outra divindade cósmico-agrária, produziam, na consciência oriental, uma repercussão cuja profundidade tem sido bastante menosprezada. Porque não se tratava apenas de uma questão de pressentimento da ressurreição que se segue à morte, mas também, e principalmente, do poder de consolação dos sofrimentos de Tammuz para cada indivíduo. Qualquer sofrimento podia ser tolerado, se o drama de Tammuz fosse lembrado. Afinal, esse drama mítico recordava aos homens de que o sofrimento nunca é final, que a morte sempre se faz seguir da ressurreição, que cada derrota é anulada e sobreposta pela vitória final. É óbvia a analogia entre esses mitos e o drama lunar, delineado no capítulo anterior. O que desejamos deixar bem claro, neste ponto, é que Tammuz, ou qualquer outra variação do mesmo arquétipo, justifica, em outras palavras, torna tolerável, os sofrimentos dos justos. O Deus, assim como, muitas vezes, o justo, o inocente, sofreu sem ser culpado. Ele foi humilhado, açoitado até as suas feridas verterem sangue, aprisionado num poço, ou seja, no inferno. Foi aqui que a grande deusa, ou, nas versões gnósticas posteriores, um mensageiro, o visitou, para encorajá-lo e revivê-lo. Esse mito consolador dos sofrimentos do Deus demorou muito para apagar-se da consciência dos povos orientais. O professor Widengren, por exemplo, acredita que ele se encontra entre os protótipos dos maniqueus e dos mandaians, muito embora, naturalmente,
com as inevitáveis mudanças e novos valores adquiridos durante o período do sincretismo greco-oriental. De qualquer maneira, um fato nos chama a atenção: esses cenários mitológicos apresentam uma estrutura extremamente arcaica, que deriva, se não do ponto de vista histórico, pelo menos do morfológico, dos mitos lunares, de cuja antiguidade não temos razão alguma para duvidar. Já observamos que os mitos lunares permitiam uma visão otimista da vida em geral. Tudo acontece de maneira cíclica, a morte é inevitavelmente seguida da ressurreição, o cataclismo, por uma nova criação. O mito paradigmático de Tammuz, também extensivo a outras divindades mesopotâmicas, nos oferece uma nova ratificação desse mesmo otimismo. Não é apenas a morte do indivíduo que a salva, o mesmo se aplica a seus sofrimentos. Pelo menos os ecos gnósticos, mandaians e maniqueus do mito de Tammuz sugerem isso. Para essas seitas, o homem como tal deve enfrentar a mesma sorte que se abateu sobre Tammuz, caído no poço, escravo do príncipe das trevas. O homem é despertado por um mensageiro que lhe traz as boas notícias de uma iminente salvação, de sua libertação. Muito embora não disponhamos de documentos que nos permitiriam tornar as mesmas conclusões extensivas a Tammuz, vemo-nos inclinados a acreditar que seu drama não era considerado estranho ao drama humano. Daí o grande sucesso popular dos rituais vinculados às chamadas divindades da vegetação. A história é vista como teofania. Entre os hebreus, cada nova calamidade histórica era considerada como uma punição aplicada por Yahvé, irado por causa da orgia de pecado, a qual se tinha entregue o povo escolhido. Nenhum desastre militar parecia absurdo, nenhum sofrimento era em vão, porque, por trás do acontecimento, era sempre possível discernir a vontade de Yahvé. E mais ainda, essas catástrofes eram, podemos dizer, necessárias, eram previstas por Deus, de modo que o povo judeu não contrariasse seu verdadeiro destino, pondo de lado a herança religiosa deixada por Moisés. De fato, toda vez que a história lhes dava uma oportunidade, toda vez que desfrutavam de um período de comparativa paz e prosperidade econômica, os hebreus afastavam-se de Yahvé e se aproximavam dos Baals e das Astartes de seus vizinhos. Apenas as catástrofes históricas os levavam de volta ao caminho correto, forçando-os a olhar de novo para o verdadeiro Deus. Então, eles clamaram a Yahvé: pecamos, disseram eles, porque abandonamos a Yahvé e servimos os Baals e as Astartes. Agora, livra-nos da mão dos nossos inimigos, e nós te serviremos. 1 Samuel 12:10. Esse retorno ao verdadeiro Deus na hora do desastre nos faz lembrar o gesto desesperado dos primitivos, que, para redescobrir a existência do Ser Supremo, precisavam encontrar-se diante dos perigos mais extremos e do fracasso de todas as tentativas de contato com outras formas divinas, deuses, ancestrais, demônios. No entanto, os hebreus, a partir do momento em que os grandes impérios militares dos assírios e babilônios apareceram em seu horizonte histórico, viveram constantemente sob a ameaça proclamada por Yahvé: mas, se não obedecerdes a Yahvé, se vos revoltardes contra sua vontade, então a mão de Yahvé pesará sobre vós e sobre o vosso reino. Samuel 12:15. Através de suas aterradoras visões, os profetas só confirmavam e ampliavam os castigos inelutáveis de Yahvé sobre seu povo, que não havia mantido sua fé. E era apenas enquanto tais profecias eram ratificadas por catástrofes, como, de fato, foi o caso desde Elias até Jeremias, que os acontecimentos históricos adquiriam significado religioso, isto é, que tinham a mais clara aparência de punição aplicada pelo Senhor, como resposta pela impiedade de Israel. Por causa dos profetas, que interpretavam os acontecimentos contemporâneos à luz da mais estrita fé, esses eventos foram transformados em teofanias negativas, ira de Yahvé. Portanto, eles não só adquiriram um significado, porque, como já vimos, para todo o mundo oriental cada acontecimento histórico tinha seu próprio significado,
mas também revelaram sua coerência escondida, confirmando-se como expressão concreta de uma mesma e única vontade divina. Assim sendo, pela primeira vez, os profetas atribuíram um valor à história, conseguindo transcender a visão tradicional do ciclo, a concepção que nos garante que todas as coisas serão repetidas para sempre, descobrindo o tempo unidirecional. Mas essa descoberta não foi imediata e completamente aceita pela consciência de todo o povo judeu, e as ideias primitivas ainda conseguiriam sobreviver durante muito tempo. No entanto, pela primeira vez, encontramos afirmada e cada vez mais aceita a ideia de que os acontecimentos históricos têm um valor em si mesmos, enquanto são determinados pela vontade de Deus. Esse Deus do povo judeu já deixara de ser uma divindade oriental, criadora de gestos arquetípicos, e passara a ser uma personalidade que intervinha incessantemente na história, que revelava sua vontade por intermédio dos acontecimentos, invasões, cercos, batalhas, e assim por diante. Desse modo, os fatos históricos se transformaram em situações do homem em relação a Deus, e, como tal, eles adquiriram um valor religioso que nada, antes, tinha conseguido lhes conferir. Assim, pode-se dizer, com um fundo de verdade, que os hebreus foram os primeiros a descobrir o significado da história como epifania de Deus, e essa concepção, como seria de esperar, acabou sendo assimilada e ampliada pelo cristianismo. Podemos até nos perguntar se o monoteísmo, baseado na revelação pessoal e direta da divindade, não subentenderia necessariamente a salvação do tempo, seu valor dentro do quadro da história. Sem dúvida alguma, a ideia da revelação é encontrada, de modo mais ou menos evidente, em todas as religiões, e, podemos até dizer, em todas as culturas. De fato, o leitor pode referir-se ao primeiro capítulo, os gestos arquetípicos, finalmente reproduzidos pelo homem, numa sucessão infinita, eram, ao mesmo tempo, hierofanias ou teofanias. A primeira dança, o primeiro duelo, a primeira expedição de pesca, assim como a primeira cerimônia de casamento ou o primeiro ritual transformaram-se em exemplos para a humanidade, porque revelavam um modo de existência da divindade, do homem primordial, do herói civilizador. Mas, essas revelações ocorreram num tempo mítico, no instante extratemporal do princípio. Assim, como já vimos no primeiro capítulo, tudo, de um certo modo, coincidia com o princípio do mundo, com a cosmogonia. Tudo tinha acontecido e fora revelado naquele momento, in illo tempore, a criação do mundo, a do homem, e o estabelecimento do homem na situação criada para ele no cosmo. Até o último detalhe dessa situação, fisiologia, sociologia, cultura, e assim por diante. A situação é completamente diferente no caso da revelação monoteísta. Esta acontece no tempo, numa duração histórica. Moisés recebe a lei num certo lugar e numa determinada data. Claro que também podemos ver aqui a manifestação de alguns arquétipos, no sentido de que esses acontecimentos, elevados à condição de exemplos, serão repetidos, mas eles não serão repetidos enquanto os tempos não se completarem, isto é, a repetição só terá lugar num novo illo tempus. Por exemplo, conforme profecia de Isaías, 11:15-16, as miraculosas travessias do Mar Vermelho e do Rio Jordão serão repetidas naquele dia. Independente disso, o momento da revelação feita por Deus a Moisés permanece como um momento limitado, definidamente situado em algum lugar do tempo. E, como ele também representa uma teofania, adquire uma nova dimensão, transforma-se em momento precioso, já que não é mais reversível, por ter se transformado em acontecimento histórico. No entanto, o messianismo não consegue produzir a valorização escatológica do tempo. O futuro se encarregará de regenerar o tempo, ou seja, restaurará sua pureza e integridade originais. Assim, in illo tempore encontra-se situado não apenas no princípio do tempo, mas também no seu final.
Dentro dessas espaçosas visões messiânicas, também é fácil discernir o primitivo cenário da regeneração anual do cosmo, pela repetição da criação e pelo drama do rei que sofre. O Messias, num plano mais elevado, naturalmente, assume o papel escatológico do rei como Deus, ou de representante da divindade na terra, cuja missão principal era a periódica regeneração de toda a natureza. Seus sofrimentos faziam lembrar aqueles do rei, mas, do mesmo modo que acontecia nos cenários primitivos, a vitória sempre acabava sendo do rei. A única diferença é que essa vitória sobre as forças das trevas e o caos já não ocorre com regularidade todos os anos, mas é projetada para um futuro messiânico e lutempus. Sob a pressão da história, e com o apoio da experiência profética e messiânica, uma nova interpretação dos acontecimentos históricos nasce entre os filhos de Israel. Sem finalmente renunciar ao tradicional conceito de arquétipos e repetições, Israel tenta salvar os acontecimentos históricos considerando-os como sinais da presença de Yahvé. Por exemplo, enquanto entre os mesopotâmicos os sofrimentos individuais ou coletivos das pessoas eram tolerados por dever sua origem ao conflito entre forças divinas e demoníacas, isto é, enquanto faziam parte do drama cósmico, com a criação, desde tempos imemoriais e ad infinitum, precedida pelo caos e demonstrando uma tendência no sentido de ser reabsorvida por ele, um novo nascimento implicando, desde tempos imemoriais e ad infinitum, sofrimentos e paixões, etc., na terra de Israel, dos profetas messiânicos, os acontecimentos históricos podiam ser tolerados porque, por um lado, eram resultado da vontade de Yahvé, e, por outro, porque eram necessários para a salvação final do povo escolhido. Através de uma remanipulação dos velhos cenários, tipo, Tamuz, da paixão de um Deus, o messianismo lhes dá um novo valor, especialmente através da abolição de sua possibilidade de repetição ad infinitum. Quando chegar o Messias, todo o mundo será salvo de uma vez por todas, e a história deixará de existir. Neste sentido, sentimos-nos justificados em falar não apenas de uma atribuição escatológica de valor ao futuro, aquele dia, mas também da salvação da transformação histórica. A história já não parece ser um ciclo que se repete ad infinitum, como os povos primitivos a representavam: criação, desgaste, destruição, recriação anual do cosmo, e era formulada, como vamos ver logo em seguida, por meio de teorias de origem babilônica: criação, destruição, criação estendendo-se por um considerável período de tempo, milênios, grandes anos, eternidades. Diretamente ordenada pela vontade de Yahvé, a história aparece como uma série de teofanias, negativas ou positivas, cada uma das quais vem dotada de seu valor intrínseco. Por certo, todas as derrotas militares podem ser atribuídas a um arquétipo, a ira de Yahvé. Mas, cada uma dessas derrotas, embora seja basicamente uma repetição do mesmo arquétipo, adquire um coeficiente de reversibilidade, a intervenção pessoal de Yahvé. A queda da Samaria, por exemplo, apesar de semelhante à de Jerusalém, difere desta no fato de ter sido provocada por um novo gesto de parte de Yahvé, por uma nova intervenção do Senhor na história. Mas não devemos nos esquecer de que essas concepções messiânicas foram criação exclusiva de uma elite religiosa. Durante muitos séculos, essa elite encarregou-se da educação do povo de Israel, sem conseguir muito sucesso na tarefa de erradicar a tradicional atribuição paleo-oriental de valor à vida e à história. Os periódicos retornos dos hebreus a seus Baals e suas Astartes também podem, em sua maioria, ser explicados por sua recusa em conceder um valor à história, isto é, por sua insistência em considerá-la como uma teofania. Para as camadas populares, e especialmente para as comunidades agrícolas, era preferível um velho conceito religioso, aquele dos Baals e das Astartes. Ele os mantinha mais perto da vida, ajudando os camponeses a tolerar a história, se não a ignorá-la.
O persistente desejo dos profetas messiânicos no sentido de encarar a história de frente, aceitando-a como um diálogo assustador com o Yahvé, sua vontade de fazer com que as derrotas militares produzissem frutos morais e religiosos, e de tolerá-las porque eram vistas como necessárias para obter a reconciliação de Yahvé com o povo de Israel, e sua salvação final, enfim, sua